My name is Nduwayezu Francois. I'm 36 years old. I'm a driver. I graduated in high school in finance. Nitwa Mukasafari Marie Louise. Abafite abana batatu. Abana baravutse 8 gatandatu. Ni imirimo yo mu rugo. Ari akazi mfite katugahimba. In my country, the unemployment rate is a little bit high, so I didn't get a job in my domain or field. I worked for a cleaning company. I had a driving license, so I got taxi. Sawa. Jana wa imfubyi nyine nkiri muto mfite imyaka 12. Tama kutiga. Ntago nabonye amafaranga. She lost her brother and her father. She stayed with her mother, then after 1 year's genocide, he died or so. So she became a total orphan at 12 years. And he kept surviving with neighbors until he got mature. Uburyo bwo kubaho. Nta bufasha nabonaga. Ko sinabona uko mbuvuga ubwo nabonaga. She was served in the church. Yeah, is where we met, in the church. Nyine ntabwo bwagenze neza. Now there is no question of Hutu or Tutsi because we live together. No one is interested to know other who is. What we are interested is only to know that what we shared, not what is separate us. Yeah, we work together, we get married. Numvaga nari kuzaba nk'umunyamategeko ariko urenganura abantu. Numva abana banjye baziga bakiga naho ntize. 26 years ago, so I think the effects were reduced, but I don't know that it will end completely. Yeah, because genocide, it is not easy things that can be forgotten easily, so it can take long. Do lado de cá, Gizeni, pequena cidade ruandesa, organizada e limpa. Do lado de lá, para onde é proibido apontar a câmara, o caos e a sujidade de Goma, na República Democrática do Congo. Pela Petite Barrière, como é conhecida esta movimentada fronteira, passam diariamente 15.000 pessoas. As que a cruzam em direção ao Ruanda são criteriosamente revistadas. Mais do que estupefacientes ou contrafação, há um artigo ilegal na mira das autoridades ruandesas.
Embalagens com sacos de plástico como esta são apreendidas todos os dias pelas autoridades ruandesas junto à fronteira com a República Democrática do Congo. No país vizinho, a proibição do uso de plásticos ainda não entrou em vigor. O Ruanda aboliu os sacos de polietileno há 12 anos e pressionou no mesmo sentido os 4 países com que faz fronteira. A ritmos diferentes, Uganda, Tanzânia, Burundi e República Democrática do Congo também adotaram legislação que proíbe a importação, produção, manufatura e venda de sacos de plástico não biodegradável. Na prática, só o Ruanda cumpre a lei. O plástico que se acumula nas ruas da República Democrática do Congo é o menor dos problemas de um país que não consegue eliminar o vírus do ébola. Rwanda was among the first countries in the region to ban plastics. So that one was one of the factors which somehow were instigating the smuggling. But looking at the current situation, smuggling is somehow being reduced. O responsável da Agência Ambiental não referiu, mas entre os principais fatores na base da redução dos números estará o medo. Quem for apanhado a contrabandear sacos de polietileno arrisca uma pena de prisão de 6 meses. Uma punição excessiva, dizem os críticos do presidente Paul Kagame, que reflete 26 anos de um regime autoritário. As far as the smuggling is concerned, we have not yet having cases of putting people in jail. Um discurso oficial desmentido por muitos ruandeses que receiam falar livremente. A SIC ouviu relatos de vendedores informais que passaram 6 meses na cadeia por tentarem entrar no país com sacos de plástico escondidos no corpo. As multas, que podem chegar às centenas de euros, são impossíveis de pagar, num país onde o salário médio ronda os 50 euros. Na Petite Barrière são ainda apreendidos todos os dias milhares de pequenos sacos que transportam produtos essenciais como arroz ou farinha que os ruandeses adquirem a preços mais baixos, em Goma, a cidade do outro lado da fronteira. No Ruanda, as preocupações com o ambiente não são de agora. Há já 2 décadas que o presidente Paul Kagame identificou nos plásticos a principal ameaça ao desenvolvimento sustentável. When Rwanda started to put in place long-term vision and long-term planning in 2000, that's when we realized that environment is the cornerstone of the sustainability of what we are intending to do. Os plásticos contaminam as águas, entopem os canais de drenagem e provocam cheias, impedem que a água penetre nos solos e causam danos à produção agrícola. São ainda responsáveis pela morte dos animais que os ingerem. If you look at also on how we restored various degraded ecosystems, it had an added value to our tourism. Nos movimentados mercados ruandeses, as frutas e os legumes transportam-se agora em cartuchos de papel ou em sacolas de algodão que os compradores já levam de casa. When we hear about the plastic ban, for the first time it was, kind of hard because, like most people was depending on, to carry things from one bag to another, even like on the market like this. As we said, we don't focus on the problem. We focus on finding the solution. We have some other bags we use, and it doesn't destroy the earth. O discurso é idêntico nas principais cadeias de supermercados, como a Simba, uma das maiores do país. Ainda assim, a gerente de uma das 5 lojas do grupo não esconde que o tempo de adaptação concedido pelo governo foi pouco para uma mudança tão radical. It took like 6 months. We did not have time to prepare, to adapt, so we had to use the paper bags for the meat, which was not comfortable for the customers to take. But then slowly we started getting those biodegradable polythene paper bags. A indústria dos plásticos também não estava pronta para a dimensão da mudança. De um dia para o outro, o governo exigiu às fábricas que se reinventassem. Era preciso passar a produzir plástico biodegradável e papel. First we were importing from Kenya,
from other places, yeah. But later they started manufacturing them. But right now we have like 3. Student papers, then they make them as a paper bag. So those ink of pens are on it. So I think that's the only challenge we have. We don't have like a factory which produce enough quantity of paper bags. Mas as regras para os estabelecimentos comerciais são inúmeras e complexas. A carne e o peixe congelados podem ser embrulhados em plástico, desde que seja biodegradável. Aos alimentos importados, o plástico é retirado logo na alfândega e as batatas fritas de pacote, bem como garrafas de água, leite ou sumos, são produzidos no país por fábricas certificadas que se encarregam de recolher e reciclar as embalagens usadas. Os empresários e comerciantes apanhados em incumprimento arriscam penas de prisão de até 1 ano e multas de milhares de euros. A lei prevê ainda um pedido de desculpas público que deverá ser lido na rádio ou na televisão do Estado. Like a person and a consumer living in Rwanda, I feel like I'm very proud and confident to be in a country like Rwanda which understands the policy of protecting the environment. Numa sociedade onde predomina a cultura da obediência, medidas como estas, denunciam os críticos do regime, não são sujeitas a debate público, nem envolvem a população. The population is involved 100% and it has been involved since the beginning. We have been trying to place the people at the center of environmental protection. Obcecado com a imagem externa, o presidente Paul Kagame fez da capital ruandesa a cidade mais limpa de África e uma das mais limpas do mundo. A tolerância zero com os plásticos explica parte do resultado, mas a distinção deve-se, sobretudo, aos batalhões de limpeza espalhados pela cidade. Para manter as ruas imaculadas, o governo ruandês investe atualmente milhões de euros em manutenção e limpeza, pagas, através das autarquias, a companhias privadas. Um negócio milionário para centenas de empresas, 100, só em Kigali, que não se reflete no salário dos trabalhadores. Mujau Amaria cuida as ruas da capital há 22 anos. Ganha 20 mil francos ruandeses, menos de 20 euros por mês. Viúva, é com esse valor que sustenta 6 filhos. Trabalha 7 dias por semana, das 6 da manhã às 5 da tarde. Explica que a empresa proíbe os funcionários de dar entrevistas a jornalistas e, antes de se afastar, conta que metade do salário vai para a renda de uma casa de barro sem eletricidade. Sobram 10 euros para tudo o resto. Yeah, the prices at the market, I can say that have been increased. Food also is a little bit expensive. If the price of foods are not low, of course, other stuffs are very expensive. 39% da população ruandesa vive abaixo da linha da pobreza, 16% em pobreza extrema. Mas 26 anos depois do genocídio que devastou o país, o Ruanda é apontado como um modelo de desenvolvimento económico. People are really cheerful. They're very happy with the dancing. Very happy with the dancing. These people in respecting the national constitution and other laws. Paul Kagame tinha acabado de chegar à presidência no ano 2000, quando traçou a Visão 2020, uma estratégia de desenvolvimento a longo prazo apoiada no setor privado. Criou instituições para combater a corrupção, apostar no desenvolvimento sustentável e no turismo e atrair investimento estrangeiro. Medidas que, na última década, permitiram resgatar da pobreza 1 milhão de ruandeses. Situado no centro de Kigali, este já foi um mercado vibrante. Hoje a procura é escassa porque poucos vendedores têm nas bancas
aquilo que os ruandeses mais gostam de vestir. Caguwa, que quer dizer roupa em segunda mão. Caguwa is strong. It can last long, and we like caguwa because when you buy a caguwa cloth, it is not like uniform. Mas em 2019, Paul Kagame proibiu as importações de roupa em segunda mão a pretexto de revitalizar a indústria têxtil local e de preservar a dignidade dos ruandeses. A roupa usada, que enche a maioria dos mercados africanos, é escoada por países ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, e representa para os exportadores um negócio de milhões. Países como a Tanzânia e o Quênia seguiram mais uma vez os passos do Ruanda. Mas Washington retaliou e ameaçou com a retirada de benefícios fiscais nas relações comerciais com os Estados Unidos. Todos os países recuaram, à exceção do Ruanda. I like caguwa. It is my favorite clothes, if you can see. Yeah, it is difficult to buy because people are hiding because they fear that the government they may overcharge them or put them in jail. Why do we have to wear clothes that was worn by another person? You know, that's just disgusting, right? So the fact that it's cheaper, that's what people are crying about. A escassez de roupa em segunda mão deixou milhares de vendedores sem forma de garantir a subsistência e fez disparar os preços para valores incomportáveis. That shirt, I like it, but it is expensive. I gave him 5,000, but he refused. Before, how much you paid for one shirt like that? Yeah, before it was like 2,500. As alternativas são agora as confecções made in China, que os ruandeses acusam de fraca qualidade, ou made in Ruanda. Mas a indústria têxtil do país ainda não descolou. Clothes made in Rwanda are very expensive. Yes, it's still expensive because we don't have enough industries in here. Before, I was selling second hand, but after government to stop it, and I go to purchase new one. Reconhecido pela estabilidade governativa essencial ao desenvolvimento económico, Paul Kagame é considerado um dos líderes mais repressivos do continente. No Ruanda, as poucas vozes críticas do regime estão ou já estiveram presas. Alguns opositores desapareceram, outros estão mortos. Ninguém arrisca criticar abertamente o presidente. I don't think it depends on the topic. Yeah. You cannot talk about everything. You cannot. Okay. Not talk about politics. Politics. I'm not sure, but somehow people are getting open. They can say what they think, but according to the topic. Yeah. And the genocide, is it possible to speak openly about the genocide? But I'm not sure. But we talk it in a positive way. Tratar o tema do genocídio ruandês é um enorme desafio para qualquer jornalista, sobretudo estrangeiro. Yes, so can we go up and give the letter to the voter? Okay, thank you very much. Filmar no país, nem que seja o asseio das ruas, implica uma autorização de uma instituição governamental que é preciso tratar com meses de antecedência e mesmo depois de a conseguir. Os jornalistas são permanentemente abordados na rua por informadores e inspetores à paisana que solicitam a autorização. Conseguir a autorização para tratar o tema do genocídio implica um processo ainda mais lento e burocrático. Vamos agora para a CNLG para tentar mais uma vez a nossa sorte. Há sempre um papel em falta e é difícil conseguir respostas quanto à data de entrega do documento final. Muitos repórteres acabam por sair do país sem conseguir a autorização, que é afinal um contrato de várias páginas. Hello again. Good morning. I think our letter is ready. Yes.
Bom, depois de quase 2 semanas a vir aqui todos os dias à Comissão Nacional de Luta contra o Genocídio, conseguimos finalmente uma carta, que é uma espécie de um contrato com várias páginas, várias cláusulas que os jornalistas têm de respeitar quando querem tratar o tema do genocídio. Este contrato, este extenso contrato, serve apenas para podermos filmar e fazer uma entrevista ao diretor do Memorial do Genocídio aqui em Kigali, em relação às aldeias de reconciliação, em relação a outros sítios simbólicos para tratar o tema do genocídio. Esta carta, este vasto contrato não nos serve, temos de contactar outra instituição, a Comissão para a Reconciliação. Portanto, este processo não acaba aqui, há agora mais uma etapa pela frente. Today or tomorrow? We are going to the border today with the camera, to film an operation of smuggling customers. The only is to go to the grave today because everybody are already the activities. They are not informed about this. Yes, of course. They have to be prepared. Thursday or Friday, you think it's okay? I think it's okay Friday or Thursday. I will check again and then I will let you know. No Memorial do Genocídio em Kigali estão enterradas 250 mil pessoas, um quarto das vítimas do genocídio de 1994 contra os Tutsis. Todos os anos chegam ao memorial restos mortais descobertos em sepulturas espalhadas por todo o país. Ariko jenoside itangiye abahutu bahinduka abatutsi uwo mwabanaga tangira kukwanga. Uruhare rwanjye muri jenoside nagiye mu bitero byishe abantu 17 ariko nkomeza kujya mu bitero bitandukanye, ariko abantu 7 nibo nzi imipfire yabo muri ibyo bitero nagiyemo. Tubanye n'abaduhimukiye amahoro kuko twamaze kubababarira ubwacu, ubwanjye namaze kubababarira, kandi n'abaturanyi bacu iyo dutatse baradutabara, dukorana imirimo yose.